Boa noite! Olha nós aqui de novo. A casa é sua. Porque você... Ó, desde sexta nós estamos aqui com lives. Sejam bem-vindos à minha casa. A casa é sua. Boa noite. O peso desse relógio. Casa é sua. Estou te convidando a entrar comigo na minha casa. Estou aqui desde sexta-feira, fazendo todos os dias uma live para vocês. Boa noite para você que está entrando aí. Chega logo, vem para cá. Estou te convidando para entrar na minha casa, para ficar aqui comigo. E a casa é sua. A casa é nossa. Por que isso, Dilane? Porque é uma oportunidade de eu te conhecer um pouquinho melhor e você também me conhecer um pouquinho melhor. E a gente vai tratar sempre aqui de educação. Deixa eu trocar minha luz aqui para um pouquinho mais para cá. Boa noite, boa noite, boa noite para quem está chegando aí comigo. Tudo bem com vocês? Friozinho, né? Eu não gosto muito de frio, não, mas... Falei igual gaúcho, né? Mas, igual sulista. Mas... Lembrei, tem uma amiga aqui que faz tempo que eu não vejo. Tudo bem com vocês? Ó, terceira live. Ontem eu deixei até gravado, eu preciso tirar lá, que eu falei que ia deixar 12 horas e acabei não tirando, porque eu falei que essas lives não ficaram gravadas. Porque ontem estava travando muito e vocês estavam aí me falando que estava tudo travando, não conseguiram ver tudo, então eu deixei lá na íntegra, né? Para vocês que acompanharam aqui, perderam algum momento lá, que vocês pudessem voltar e dar uma assistidinha lá e ver que dá para ajudar naquela live de ontem. Hoje nós estamos na terceira live, hoje nós vamos falar sobre os pilares da educação. Então, eu comecei uma série de lives aqui com vocês, e a minha proposta aí é que a gente continue, não sei se vai funcionar ou não, mas eu estarei aqui. Gente, quanta gente, que bacana. Boa noite todos vocês. Ó, então eu já vou pedir. Eu nunca peço, né? Eu preciso começar a pedir. Esse aviãozinho que tem aí, ó, dispara ele para ver mais gente, como nós temos o lema aqui, se você me acompanha, isso você sabe meu lema, e espero que você também esteja usando. Espalhe conhecimento, a gente tem que espalhar conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Boa noite, Paloma. E a nossa riqueza aí, é a maior riqueza que a gente tem, né? Quem tá aqui que acompanhou as duas lives comigo, fala aí. E eu tô preparando, não terminei ainda, um material para dar aí para vocês, gratuitamente, para quem tá aqui comigo depois. Não sei como nós vamos fazer isso, se alguém printar, faz um print aí, compartilha no seu Insta, me marque para ver mais gente. E eu estou fazendo, sabe o quê? Eu estou fazendo as habilidades da BNCC por segmento, para eu dar aí para vocês. Não sei como que eu vou fazer isso. Hoje eu estou com o Plano Nacional de Alfabetização aqui, ó, nas mãos. Minha BNCC que não sai daqui. Recebi alguns comentários. Gente, ontem meu celular travou. Eu tive que dar uma resetada, não. Tive que tirar o... Ó, nossa BNCC querida. E aqui tá tudo que eu quero falar para vocês hoje. E mais um monte de coisa aqui, tá bom? Então, eu fiz eu fiz aqui, ó, minha organização, meus mapas mentais para 5 lives. E já tô querendo emendar outras, aí vocês vão me ver quase todo dia aqui, tá bom? Só que essas lives não ficarão gravadas. Então, para acompanhar e vir nesse estudo comigo, tem que estar aqui ao vivo, ok? De repente, uma e outra aí, talvez eu suba para o YouTube. Quem tá aqui, que estava aqui comigo ontem, dá um joinha aí, escreve eu estava, tô acompanhando, não perdi nenhuma, alguma nesse sentido aí. Vamos falar sobre os pilares da educação. Nós falamos já sobre sentimentos e crenças de professores, nós falamos ontem sobre a nossa formação de professores, recebi uns feedback bem bacana de vocês, né? Muito obrigada quando você participa, quando a gente pede para comentar, para mandar esse aviãozinho aí, disparar, mas é com o sentido de outras pessoas virem, e também, quando você comenta, dá para eu saber
se realmente eu estou conseguindo chegar no que você precisa aí, que o intuito aqui é ajudar, tá bom? Então, se você me dá uma resposta, um ok ou não, ou quero tal coisa, ajuda também a preparar meus materiais para vir aqui e estar conversando com vocês sobre essas lives que a gente tem feito. Então, vamos lá? Terceira aula, pilares da educação. Vocês sabem quantos pilares nós temos e quais são eles? Não dá para a gente falar de educação sem falar dos nossos pilares que temos aí. Quantos são, Dilane? São 4 pilares. Como surgiu esses pilares? Esses pilares, ele surgiu num momento na Unesco, na verdade. São os 4 pilares da Unesco. Se você procurar, você vai encontrar. Talvez você já tenha ouvido falar e não está nem se reportando ao que eu estou dizendo aqui. Quando eu começar a colocar, você vai falar, sim, já ouvi falar, ou sei, eu conheço, já estudei e estou por dentro disso, Dilane. Quando o Jacques Delors estava na presidência, na Unesco, com uma comissão internacional da educação, criou-se um relatório de educação, e nesse relatório consta aí por ele os 4 pilares da educação, que eles trouxeram para nós, professores, pensarmos também enquanto ensino, enquanto educação, que nós temos que formar esse cidadão, esses alunos que estão conosco, visando aí também, pensando nessa educação integral. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esses 4 pilares, tá? Que é o conhecer, que é o primeiro. Você já deve ter ouvido falar deles. O aprender, são 4 aprendizados. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. São os 4 pilares que nós temos na educação, tá? Uma coisa importante, como em tudo na educação, eles não estão desassociados. Então, eu tenho que pensar que uma hora eu vou trabalhar uma hora eu vou trabalhar outro. Não. Como tudo na nossa educação, tudo está interligado. Nós não vamos fragmentar, separar esses pilares. Se a gente pensar lá na BNCC, a BNCC, quando traz competências, já falei bastante sobre BNCC aqui, lá no canal do YouTube tem algumas aulas sobre BNCC, que até dei uma parada, preciso retomar isso, então eu estava fazendo um estudo com vocês sobre BNCC, e ela traz a competência como saber fazer. E o saber fazer nada mais é do que um dos pilares aí desse aprendizado que as crianças têm que passar, que a gente tem que dar conta dentro da sala de aula. Isso, conhecer, fazer, conviver e ser. Isso mesmo, pedagogia com carinho está colocando ali. Esses são os 4 pilares que nós temos na educação. Não é novidade para ninguém, mas como eu disse, você está chegando aqui agora, eu estou começando ali do princípio, eu tenho bastante pessoas que me acompanham aqui também, e que estão começando, estão ingressando, ou estão estudando pedagogia. E é muito bom a gente reforçar algumas coisas, e para a gente que já está aí na prática há bastante tempo também, é sempre bom a gente voltar em alguns conceitos. Por quê? Porque a gente liga o automático muitas vezes e vai. Outra questão dentro da escola, gestão de tempo. Nós falamos na primeira live de burocracia. Muitas coisas a gente acaba indo nesse automático e levando, e a própria gestão de tempo burocrática e tantas coisas que nós temos de uma demanda, acaba nos consumindo e a gente vai passando por algumas coisas. Por isso, ontem também falamos da nossa autoavaliação aí, pensar na nossa formação, como a gente está levando esse conhecimento para as crianças, do que eu estou pensando, como eu planejo, elaboro, tudo isso para levar para a sala de aula para os meus alunos. Então, conhecer. É necessário tomar prazeroso o ato de compreender. Eu estou lendo o que está lá do documento, tá? Descobrir, construir e reconstruir. O conhecimento para que não seja efêmero, para que se mantenha ao longo do tempo e para valorize a curiosidade, a autonomia, a atenção. É preciso pensar o novo e sempre reconstruir. Esse é o primeiro pilar, aprender a conhecer. E como que a gente faz isso? O que traz esse aprender a conhecer? É beneficiar-se das oportunidades que a gente tem de conhecimento. É você estar disposto a aprender coisas novas, a você se ressignificar. Porque, como eu estou dizendo aqui,
muitos de nós aqui temos esse conhecimento, mas às vezes a gente precisa voltar lá também, e cada momento da vida a gente não vê com outro olhar, outra forma, porque a nossa bagagem nos ajuda a olhar com outros olhos, né? E como que a gente consegue fazer isso? O que, que é o aprender a conhecer? É promover o protagonismo. Aqui vem muito o protagonismo do aluno. É você deixar, enquanto professor, o seu aluno ter a oportunidade de aprender. É deixar ele fazer, deixar ele ser o protagonista, o agente principal do conhecimento. E aqui entra essas novas práticas que a gente está falando tanto de um ensino que não é um ensino empirista, um ensino tradicional, um ensino de repetição, não deixar somente esse ensino aí de cópia, por isso nós até falamos ontem, vamos ver o que a gente está levando para a sala de aula. Eu fui alfabetizada num modelo empirista, num modelo tradicional, de cópia, mas será que eu estou fazendo isso lá na sala com o aluno? Será que eu estou repetindo o mesmo modelo que me foi dado, ou eu estou garantindo? Então, esse pilar, eles trazem nesse sentido de toda vez que a gente for planejar, que a gente for elaborar aí as nossas aulas, a gente tem que pensar que a gente tem que oportunizar esses pilares dentro da sala de aula para os nossos alunos dentro da escola. Então, esse aprender a conhecer é o aluno conhecendo e construindo o seu conhecimento. É despertar na criança, no aluno, não vamos falar só de criança, porque pode ter alguém aqui que trabalhe também com outras faixas etárias, né? Mas despertar essa sede, essa vontade pelo conhecimento, despertar no aluno esse prazer em conhecer, em estudar, em saber coisas novas. Não conteúdo pelo conteúdo. Aqui nós não estamos falando de conteúdo, tá? Eles falam que o conteúdo, ele vai ser um caminho, um meio para você ampliar todo esse conhecimento. Nós estamos falando só de conhecimento. Boa noite, Ju, chegou, tá falando, oi, cheguei, Juliana. Cris, boa noite. Não só desse conhecimento de conteúdo, eu não estou falando aqui de conteúdo. A escola também nós temos que abrir um pouco a mente para essa questão de conteúdo. A gente é muito conteudista, porque o sistema nos ensinou assim, nós estudamos assim, nós aprendemos assim. Acho que cada aluno tem um jeito diferente de aprender, e eis a importância do pedagogo observar de perto. Muito bem, pedagogia com carinho. Esses dias eu fiz até um post, eu falei um pouco sobre isso ontem, e vou falar aqui, já aproveitando que você está dando a deixa aí, é isso mesmo. Tem os tipos, os estilos de aprendizagem. Você sabe os estilos de aprendizagem, você observa no seu aluno qual é que ele tem, qual é o estilo que ele aprende para você ensinar. Então, também temos que saber isso. Então, é muita coisa que nós, professores pedagogos, temos que saber. E temos que olhar para o aluno para identificar isso, né? Boa noite, Denise. Está me falando boa noite. A pedagogia está confirmando comigo a verdade. E eu já fiz uma postagem, já falei sobre isso. Ontem pincelei sobre esse estilo de aprendizagem, quando eu falei de nós também de formação. Quando você também vai aprender com alguém, o seu estilo também está ali. Então, como eu trabalho com formação, né, de professores também, de adultos também. Então, a gente tem que olhar para isso. A aprendiz que ele é sinestésico, a aprendizagem visual, a aprendizagem auditiva. Qual o seu aluno, ele aprende melhor? Qual é o estilo de aprendizagem dele? Então, você sabendo isso, vai fazer com que você planeje aulas diferentes e que atendam. Por isso que tem alunos, que a gente fala aí, até na parte psicopedagógica, eu vou entrar agora, que alguns alunos não aprendem, têm dificuldade de aprendizagem, e a gente tem que ir eliminando coisas, né? Se é visão, se é audição, ou se é metodologias erradas, insuficientes, não erradas. Porque, às vezes, você está dando uma aula sempre ali do mesmo jeito e eu não consigo atingir aquele determinado aluno. Isso também acontece conosco, quando a gente vai para a formação, quando a gente faz curso. Boa noite, Djalma. Verônica está me dando boa noite aqui. Boa noite para vocês. Então, isso é muito importante também da gente saber. Muito bem lembrado aí pela pedagogia com carinho. Despertar na criança essa condição de questionar, de perguntar. Há tanto se fala aí, sabemos que o grande segredo não estão nas respostas, e sim nas perguntas. Então, quanto
mais esse aluno se envolver nesse aprendizado, nesse conhecimento, ele vai ser, sim, o protagonista e ele vai despertar esse interesse por aprender. E é tão gostoso, é tão prazeroso quando você está no lugar e você vê que você está entendendo aquilo. Quando você não entende também, a gente perde o interesse por aquilo. Porque não faz sentido, não faz sentido. Se eu estou num lugar e aí eu vejo, também se eu vejo que o negócio está evoluindo, eu estou ali no patamar, eu não saio daquilo. Então, é desmotivante, por isso que a gente tem também os procedimentos metodológicos. Você cuida disso quando você vai planejar? Nós também temos os procedimentos metodológicos para dar conta aí no nosso planejamento. Então, praticar a leitura com esses alunos, despertar essa sede por esse conhecimento e essa curiosidade, esse questionamento, esse perguntar, esse não deixar para depois as dúvidas, é ali no momento. Boa noite, Jocelaine, tudo bem? Boa noite, boa noite. Tia Paulinha, pedagoga, boa noite. Gente, quanta gente entrando aqui, que bacana, fico feliz com vocês. O segundo pilar, fazer. A base traz bem evidente ali como uma competência que nós temos que atingir também, que é o saber fazer. O saber fazer, nós estamos falando realmente e efetivamente das habilidades, tá? Desenvolver essas competências, essa habilidade nos indivíduos. Mas quando a Unesco trouxe disso, ela traz também, ela cita lá, algumas questões voltadas para o trabalho, tá? Para essa formação após a escola, como ele vai usar isso na vida prática dele. Então, diz assim, não basta preparar-se para inserir no mundo do trabalho. A rápida evolução, porque passam a profissão, pede ao indivíduo que esteja apto a enfrentar novas situações de emprego, trabalhar em equipe. Então, aqui também entra o trabalho em equipe. Então, esse aluno no saber fazer, no aprender a fazer, ele precisa saber tanto o trabalho em equipe, mas ter iniciativa. Ele precisa ter muita intuição para agir no momento do fazer, saber se comunicar, resolver problemas e conflitos, porque na hora que a gente está fazendo qualquer coisa que seja, é que aparece os problemas, as situações problemáticas. Enquanto você não vai fazer, você só tem a teoria, você não vê na prática o que pode ou não dar errado, o que pode ou não dar certo, para que caminho você vai, né? E ser flexível, né? Porque se a gente está trabalhando com equipe, a gente tem que pensar no todo e não somente em nós. É envolver uma série de técnicas a serem trabalhadas. E o que a gente tem que fazer nesse saber fazer aí, nesse aprender a fazer? Encorajar os alunos para que eles façam, apesar dos riscos. Porque o que é o nosso grande problema? Isso aqui vai cair naquilo que eu disse lá nas outras duas lives, eu vou só pincelar a nossa questão dos cérebros aí, né? Do triúnico que nós temos. Porque tudo que a gente vai fazer, o primeiro comando do nossa atividade cerebral é o cérebro reptiliano, que é fuga. Então, é mais fácil eu enfrentar algo ou eu fugir. E o cérebro aí, pra gente, o reptiliano, ele é instintivo. Para eu agir, para eu enfrentar um problema, eu preciso me esforçar muito e agir e usar outras áreas cerebrais, as outros tipos aí de cérebro que a gente tem, que eles trazem para a gente, do que o reptiliano. O reptiliano é o primeiro que a gente usa. Então, toda vez que a gente põe uma situação, é natural não querer fazer, não ter essa coragem para fazer, porque a gente quer fugir do problema. É muito mais fácil. E isso é instintivo nosso, do nosso cérebro. Então, qual o nosso papel aí? De colocar coragem, confiança, encorajar essas crianças, esses aprendizes, no momento do fazer. Ok, eu te expliquei toda a teoria, eu te dei a receita do bolo. Agora nós vamos bater o bolo e pôr para assar. Ah, mas eu tenho medo de quebrar o ovo estourar. Ah, eu tenho medo de virar o saco de farinha e cair tudo no chão. E daí? Nós vamos fazer. A vida é
isso, né? É erro e acerto. Também disse ontem do mundo dual. Nós temos um mundo dual. Não é um mundo único, com uma única opção. Pode dar certo, pode dar errado, mas se a gente não tentar, a gente não tem o erro e o acerto. A gente fica só ali no mundo das ideias. Então, o aprender a fazer é pôr todo esse conhecimento lá na prática. Encorajar esse aluno para fazer. E criando esse movimento nele de fazer. Por exemplo, lá na minha formação, não era. A gente não era colocada toda hora à prova para a gente testar e fazer. A gente só repetia coisas. E quando a gente tinha oportunidade, eu precisava fazer por nós mesmos, o medo era grande, gigantesco, e a gente se recusa a muita coisa e deixa de crescer por muitas áreas aí, porque a gente não tem a experiência vivida ali do que deu certo, do que deu errado, até onde eu sei fazer, na prática. Isso daqui, aprender a fazer é a prática, colocar em prática. Isso também serve para observar pessoas que fazem, eu posso modelizar, isso, eu pego alguém que é bom nisso, que faz isso, eu olho como ele faz e eu vou tentar fazer, lógico que vai ter o seu jeito. A Valéria está dizendo assim, isso é muito bom, precisamos muito na PAI. Sim, precisamos começar a pensar na educação nesse sentido. Tanto que a BNCC está aí também, Valéria, dá proposta da gente mudar as práticas pedagógicas desse saber fazer. Se a gente olhar muitas séries americanas, não sei se vocês gostam de assistir esses canais pagos e tal, se vocês observarem, por que a cultura lá é diferente? Até chegou uma época bem forte para nós aqui. Lembra aquele faça você mesmo? Que começou a vender prateleira, coisa que você ia lá montar, tudo desmontado você montava? Porque essa é uma cultura muito lá fora. Lá eles sabem fazer tudo, porque isso é colocado na escola, isso é colocado na vida deles. Eles põem a mão na massa e aprendem a fazer, vai lá e faz. Nós, brasileiros, não temos essa cultura e esse ensino. Nós não olhávamos, né? Estamos esperando começar a olhar. De um tempo para cá já estamos olhando, já tem bastante gente olhando nisso, o fazer prático, colocar a mão na massa, que eu gosto muito de usar isso, mão na massa. Então, quando eu vou dar alguma atividade aqui para vocês, o curso que eu dou, mão na massa. Vamos pôr a mão na massa agora? Ok, te dei a receita, te dei a teoria. Agora, como que a gente põe isso lá na prática? E isso é o aprender a fazer, que é o nosso segundo pilar da educação aí. O conviver. O conviver é o compreender o outro também. É importantíssimo ser valorizado quem aprende a viver com os outros e compreendê-los, desenvolver percepção de interdependência, administrar conflitos, participar de projetos comuns, ter prazer e esforço comum. Aqui é bem complicado nossas áreas humanas aqui, que eu disse ontem para vocês, como é complexo, né? Nós trabalharmos na área humana. Não é tão simples, porque tem a subjetividade. Falei isso, e é muito importante repetir, porque assim, eu estou disposta a ensinar algo a alguém. Mas a aprendizagem não vai depender unicamente da minha vontade que estou ensinando. Também tem o outro lado, que é do aprendiz, o quanto ele está envolvido e o quanto ele está disposto a se doar e fazer aquilo que está sendo proposto para ele. Então, é uma via de mão dupla aí. Por isso que isso tem que estar bem alinhado, bem casado. Nós falamos ontem também das emoções, dos sentimentos, nós falamos dessa questão cerebral, também trouxe um pouco da neurociência para vocês, que eu gosto bastante, que é das questões das emoções. Quando eu tenho afinidade com alguém, quando eu tenho empatia com alguém, quando eu tenho uma boa relação com alguém que está ensinando, enquanto aprendiz, eu aprendo melhor. Até citei que a gente tem essa mania, né? Ai, não fui com a cara dessa menina? Tem gente aqui na internet que não vai com a minha cara. Tá tudo bem. Assim como tem gente que olha e fala, meu Deus, eu não gosto do jeito que essa pessoa fala, me incomoda. Passo, vou para outra. E isso é nossa liberdade. Mas quando você tem afinidade, que você gosta do jeito que a pessoa fala, do jeito que a pessoa olha para você, do jeito que a pessoa te trata, do jeito que ela traz a informação, você aprende muito melhor e muito mais, né? Então, a questão humana entra muito nisso. E o quarto pilar desse conviver é bem complexo,
porque nós ainda não sabemos fazer isso, de conviver, de trocar informações. Eu trouxe lá na primeira live, para quem está aqui comigo, eu trouxe desses sentimentos de professor, de crenças de professor que não aceita alfabetização, que tem medo de vir para uma sala de alfabetização, e são ótimos professores, e que o Instituto Península trouxe uma pesquisa que qual é o sentimento do professor? E saiu em top, em primeiro lugar, sentimento de solidão. Depois, falta de ajuda, de troca de saberes entre os pares. Então, isso é relação humana. Isso também é saber conviver. Então, nós também temos que tratar disso dentro da escola. Então, olha como a escola não é só o conhecimento, o conteúdo. É toda uma formação do indivíduo, porque depois ele vai estar aí no mundo, ele vai estar numa sociedade e ele precisa ser um agente de transformação. Mas primeiro a gente precisa se transformar. Primeiro a gente precisa crescer. Lembra do Platão de ontem, que vocês gostaram? Eu recebi bastante coisa, que bacana. Do homem de ouro, que Platão sonhava com homens de ouro, né? E o que é esse desafio aqui desse pilar? Essa convivência mesmo, essa empatia de se colocar no lugar do outro, de estar fazendo um bem comum. No meu tempo, quando eu fazia grupo, todo mundo fala isso, tem um monte de postagem aí na internet, que o grupo era de 5 pessoas, um fazia a capa, lembra disso? Um fazia a primeira página, a segunda página, outro segurava o cartaz e outro explicava. Cada um na sua casa, é igual na pandemia. Ó, cada um faz e depois a gente junta. Lembra disso? E a gente está querendo sair desse modelo, a gente está querendo unir e trocar mesmo, e saber respeitar. Gente, não é fácil. Dilane, mas você fala isso, você consegue? Não, não consigo, ainda mais que eu sou opiniosa. Quem me conhece sabe. Mas é difícil, mas a gente tem que trabalhar. Olha que difícil. Nós temos que trabalhar isso em nós, que não foi trabalhado conosco na nossa formação, e trabalhar isso no outro, no aluno que está conosco, né? É complexo, não é fácil, não. Então, a gente precisa, enquanto ser humano, falei das formações continuadas, estou dando pinceladinhas das outras lives, hein? Eu falei da formação continuada, das três dimensões da formação continuada, lembra? Formação científica, que nós temos que ter enquanto profissionais, a formação continuada do âmbito pedagógico e da pessoal. Então, olha o que nós temos que crescer como pessoas também, para a gente não influenciar tanto essas crianças. Eu lembrei disso aqui agora, porque o Rubem Alves, ele conta, né, quando ele trata dos pilares, ele tem uma história que ele narra de uma professora que ele fala que essa professora, sim, fazia da forma certa. Ele narra uma professora que estava numa sala de aula e levou um tema para debater com os alunos e fez 2 grupos. Então, a primeiro momento, era o sim ou não, era um debate. Para trabalhar esses pilares, para trabalhar toda essa questão de opinião, de saber conviver, de empatia, se colocar no lugar do outro, do próprio conhecimento, do fazer, do discutir, de ter argumento. Então, o primeiro grupo, primeiro ela ficou de um lado de um grupo. Então, ela ficou, não, é isso mesmo, e outro grupo falou, nossa, então a professora, que essa opinião é certa, a professora está defendendo eles. Parou-se num segundo momento, ela foi para o outro grupo, então ela ficou do outro grupo, e os alunos ficaram perdidos, o que era o certo, o que era o errado, e questionaram ela, né? Professora, mas então qual está certo, nosso ou dele? Ela falou assim, eu não estou aqui para dar resposta. Mas a senhora não tem opinião? Sim, eu tenho opinião, mas não é a minha opinião que importa. O que importa é vocês terem a opinião de vocês com o argumento de vocês. Então, estudem tudo, debatam tudo e concluam o que vocês acham que faz sentido para vocês. Então, o Rubem Alves traz esse depoimento, traz essa história de quando ele era diretor e do que nós, professores, temos que fazer. E não ir lá e falar, olha, eu acho isso. Então, a gente também tem que cuidar um pouco da nossa postura aí, enquanto professores, para a gente não inferir tanto e dar tantas respostas aí e a nossa própria opinião para as crianças. E isso é difícil, a gente tem que se policiar o tempo todo, né?
Então, isso é importante da gente pensar aqui também, quando a gente vai planejar e quando a gente vai levar a criança à reflexão, a esses questionamentos, da gente dar condições, mas deixar que ela também construa, como lá o primeiro pilar, que é o protagonismo da criança. E o quarto pilar é o ser. Ser ou não ser, eis a questão, lembra disso? Olha, o ser também vai falar muito aí da subjetividade, da personalidade das crianças, dos educandos. Isso, Cris, apenas orientar. Como diz Vygotsky, nós somos mediadores. Então, quanto menos a gente opinar, somente se for nessa questão de debate, se for maiores, e eles estão criando conceitos, é muito importante a gente também se omitir e deixar isso trazer à tona para eles, as ideias deles, né? A gente conduz, mas a gente não impõe a nossa, deixar eles construírem, nesse sentido, valorizar a opinião dos outros, os traz segurança. Sim, é bem isso mesmo, o pedagogia, eu não sei se eu não está com pedagogia com carinho, né? Que nome lindo. O ser é desenvolver-se sensibilidade, a parte ética, estética, a responsabilidade pessoal, o pensamento autônomo. Quer coisa melhor do que você ter a sua própria opinião com base em coisas que você estudou e que você consegue argumentar e defender? Não por birra, porque eu vou contra. Porque a gente tem que ir contra aquela questão, né? Eu não aceito a ideia, mas eu preciso sugerir outra. Enquanto eu não aceito uma ideia, mas eu não tenho sugestão, a sua opinião está inválida, porque você não sugeriu nada. Você não deu um argumento, você não deu uma outra opção. Então, não é só não aceitar ou não aceitar. Eu preciso justificar e também colocar coisas coerentes ali. O senso crítico, a imaginação, a criatividade, a própria iniciativa. Eu, enquanto ser, eu tenho que ter iniciativa, eu tenho que ter o meu posicionamento, o crescimento integral da pessoa como ser, em relação à inteligência e aprendizagem, precisa ser integral. A questão da educação integral, ela tem nos documentos, não é de hoje, né? A base começou a enfatizar e trazer isso muito mais à tona, mas a educação integral não começou com a base. Só que nós também temos erros aí de interpretação de educação integral, como tivemos no construtivismo, na psicogênese, em todas as questões do nosso âmbito educacional. A educação integral começou a ser vista há um tempo atrás, que agora a gente está quebrando bastante isso, de tempo integral. Então, é diferente uma educação, uma escola de tempo integral, uma educação integral falando no ser como um todo, na sua totalidade. Então, isso também a gente tem que começar a refletir bastante aí, quando nós tratamos da educação integral. Então, os 4 pilares busca também essa formação integral do indivíduo, no aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Rubem Alves traz também ele faz uma analogia aí da questão das memórias na aprendizagem, né? Ele fala do escorredor de macarrão. Não sei se vocês conhecem isso, se vocês já ouviram. E ele traz bem isso, que o conhecimento, quando a gente trabalha tudo isso com as crianças, e a nossa questão aí, enquanto alfabetizadores, enquanto professores, enquanto profissional da educação, nós trabalhamos com as crianças, com os aprendizes, e ele faz essa analogia do conhecimento de tudo isso que é trazido para a criança, que a gente coloca lá na prática, como um escorredor de macarrão. Vem muito conhecimento. Isso cabe para nós também, tá? Porque a gente é eterna estudante, gente. A gente é eterna aluna, a gente está sempre estudando. Então, a gente coloca tudo dentro do escorredor. Todos os conhecimentos. Porque a gente também, somente agora na internet, cuidado, porque a gente está se sobrecarregando de conhecimentos. Mas o que vai valer é quando você colocar isso em prática. Não adianta você ficar só buscando conhecimento se você não usa. Eles usam até um termo que eu estava lendo esses dias sobre obesidade de conhecimento, alguma coisa assim.
que nós estamos obesos de conhecimento, mas não estamos praticando muita coisa, né? Então, quando ele traz o escorredor de macarrão, é isso. Porque você cozinha o macarrão, ele fala bem assim, você cozinha o macarrão e você coloca água para cozinhar. Só que você quer um macarrão com molho saboroso, suculento, gostoso. Você não quer um macarrão com água. Então, você coloca o macarrão dentro do escorredor. E aquilo tudo escorre. Ele diz que o conhecimento é o que fica ali. E é o que você praticou. Então, saber fazer é muito importante porque é o que vai ficar no seu escorredor. Aquilo que você pegou conhecimento teórico, por isso que eu sempre falo aqui Edilane, você acha da alfabetização aos 8 anos? Como assim? Depende. A criança não está alfabetizada, tem algum transtorno, tem alguma dificuldade, tem alguma... eu vou para a parte psicopedagógica, quando me perguntam isso. Tem alguma questão que está dificultando? Porque aí a gente tem que ver, tem que avaliar, né? Então, o escorredor é isso. Quando você peneira isso, o que você fez com aquele conhecimento lá, o primeiro pilar, o saber, o aprender a conhecer, vai passar na sua peneira, vai passar no escorredor e vai ficar o conhecimento que te fez significado, que você conseguiu praticar. Então, cuidado com os estudos que vocês também, professores, estão fazendo e não praticar, porque você está perdendo tempo, você está se inflando. Aí, sabe quando você fica com a cabeça, que você fica perdido, você não sabe para onde vai? Tem dia que eu estudo demais, e aí eu fico assim, ai meu Deus, vamos ver o que eu faço primeiro. Aí eu respiro e organizo. Então, eu faço um checklist, eu vou fazer isso, isso, isso hoje, amanhã eu vou fazer outra coisa. Porque senão é muita coisa, a gente não consegue se organizar. Lá na escola, a criança é a mesma coisa. Então, a gente também tem que cuidar de não ficar colocando muita coisa e não praticar. Então, esse pilar, ele tem que estar sempre ali em movimento. Os 4 pilares. Eu tenho que dar o conhecimento, eu tenho que pôr na prática, eu tenho que fazer esses agrupamentos, essa convivência, e eu tenho que deixar a criança, o aprendiz, se sobrepor para sair o ser, para ele ter os seus valores, os seus princípios, e ele tirar as suas conclusões de grupo, ele tirar a sua conclusão de convivência. Quantas vezes a gente já não estudou? Eu já estudei coisas, alguém me apresentou algo, mas tinha muita influência da pessoa, e quando eu fui ler, quando eu fui ver, eu não pensei como ela, alguma coisa destoou, alguma coisa, porque tem muito da gente ali, né? Então, fazer esses pilares aí, o tempo todo, esse movimento, como eu disse no começo, ele não é fragmentado, ele não é separado, ele está interligado a tudo. E a gente vai pensar nesses pilares não em conteúdo, não importa em matemática, em física, em química, o que você está dando. O que importa é ele ter esse tipo de aprendizagem. E saber fazer, a base traz muito isso para a gente. Saber fazer. A educação é a construção do ser humano. Então, a gente não tem que pensar em educação em anos letivos. Primeiro ano, segundo ano. Pensa no processo, pensa no percurso, quanto que a escola pode contribuir para isso, o quanto poderiam ter contribuído para a nossa educação, quando nós passamos aí na formação. Se você tem mais ou menos a minha idade aí, né? Uma coisa que eu acho bem interessante também, que o Rubens traz, que é a questão de que, para ser professor, não basta gostar de criança. Ah, por que você vai ser professor? Porque eu gosto de criança. Não, então faz filho, vai, né? Ah, sei lá. Não é gostar de criança. Ser professor é muito mais que isso. É gostar de ensinar. Porque a gente não ensina só criança. E eu gostar só da criança não vai me dar condições para eu ser uma boa professora. Você já conheceu alguém que tem conhecimento top, que você fala, nossa, vou usar meu jargão aqui da minha comunidade. É um professor fora de série. Caraca, ele sabe muito, mas ele não sabe passar, ele sabe para ele. Já ouviu isso? É isso. Então, eu preciso gostar e saber ensinar.
não é gostar da criança. Isso me toca muito, isso faz eu pensar muita coisa. Eu amo criança, lógico que você gostar ajuda. Mas você já notou que quem não gosta não está nessa área? Não está. Mas não é só isso que eu quero te dizer, não é só isso, né? Não é só isso. É desse jeito mesmo. Esses dias estava acompanhando um aluno em uma certa atividade e ele indagou que foi muito fácil aprender comigo, pois tempo que alguém o explicava o mesmo e não conseguia entender. É isso mesmo, né? Às vezes dá diferença de um ano para o outro. Eu já até comentei aqui. Eu já recebi alunos que em um ano anterior ou em outros anos tinha problema de comportamento, tinha não sei o quê, e às vezes com você, não que eu sou melhor que a outra, não é isso, mas a gente se afina nas emoções, a gente tem uma questão de empatia, tem uma questão afetiva, e isso ajuda muito no aprendizado. Não é porque a outra professora é melhor, não é isso, gente. Não é isso. A gente tem que parar com essa mesquinharia de que aí a pessoa fala, ai, tá se achando melhor. Não é isso. Mas casou ali, sabe? Deu liga, como a gente fala, né? E é gostoso, é prazeroso. Quem que não gosta? Senão seu cérebro reptiliano vai ficar lá fazendo você fugir daquilo. E se a criança está com medo, se a criança está estressada, se ela está triste, se ela está angustiada, ela não aprende, porque o cérebro trava o corpo. O que você fala, ela nem escuta, nem escuta. Você já pensou o que você tenta lembrar no momento que você está ansiosa, no momento que você está nervosa, que você está triste? Aí as pessoas falam assim para você, mas aquele dia eu falei para você, você fala, eu nem prestei atenção, Você está ali, mas não está, porque o seu corpo está reagindo de outro jeito e tem outras questões envolvidas aí, né? Vamos lá, então. Vamos fechando aqui. Deixa eu ver minha hora. A gente passa tão rápido, é tão gostoso conversar com vocês. Isso, não é ser melhor. É uma questão de que a gente se entende, a gente teve uma afinidade, criou um laço afetivo. Lembra do Pequeno Príncipe? Chega arrepio aqui. Ai, meu Deus, que gostoso. Você é responsável pelo que você cativa. Você cativou. Então, você é responsável por aquilo. Sim, meu filho tinha dificuldade, a professora mesmo pediu para trocar ele de sala e deu super certo. Ele disse que tinha certeza que ia adiante. Olha que bacana, essa professora é muito grandiosa, porque é muito difícil isso, viu, Juliana? Porque normalmente as pessoas falam, porque a outra é melhor que eu. Não, gente. Tá querendo se livrar do aluno. Não, a professora não mandou para mim porque se livrou. Às vezes, é falta de não deu certo ali mesmo. Ou a professora não olhou para o jeito que o aluno que ele aprende, o estilo de aprendizagem, o ensino dela não chega até ele, tem muito disso. E a gente tem que cuidar disso mesmo, né? E não é essa questão de ser mais ou ser menos, não. Assim como tem gente que não gosta da gente, daí, né? Só que a gente tem que seguir. Uma coisa que eu quero falar para vocês é assim, conhecimento, eles falam que conhecimento, né? Todo mundo tem, todo mundo pode ter conhecimento, todo mundo pode ter memórias aí, guardar coisas na memórias, mas o que saber fazer com isso que é importante. O saber fazer, colocar, é mesmo quando você está falando, quando você está expondo tudo que você aprendeu, tudo que você conhece. E tem frases, né? Não vou nem. Bom, que tem idiotas de memória perfeita, que tem muito conhecimento. Então, ainda mais agora na internet, a gente tem que colocar isso em prática para a gente ser efetivamente transformados com educação. Não basta só ficar repetindo igual papagaio, falando. Isso é o quarto pilar. É aprender a ser. Eu tenho conhecimento para eu ser algo, para eu ser uma pessoa melhor, para eu ser uma médica, para eu ser uma boa professora, para eu ser uma boa formadora de professores, né? Sim, é um trabalho em conjunto com o mesmo desejo de que o aluno evolua. É isso mesmo. Gente, as crianças sentem, não adianta. As crianças sentem, né? Não tem como. E a gente que ama, a gente tá ali. E eu não sei, porque você já até fiz a live ali com o Reginaldo, tava falando, eu tenho muito carinho, principalmente assim, quem tem alguma
deficiência, alguma necessidade especial, eu me identifico muito com essas crianças, muito, muito, mas no meu coração, profundamente mesmo. Então, é uma coisa que para mim não é tão difícil, porque eu gosto muito de trabalhar assim. Por quê? Porque, gente, aquele aluno que entra na minha sala, alfabético, em fase alfabética, ele não está valendo o meu salário, não está valendo o que eu estudei, porque trabalhar com ele é fácil. Eu trabalhar com você aqui, se eu for dar uma formação de professores para alguém que já sabe tudo isso aqui que eu estou falando com muita maestria, às vezes até mais que eu, não é desafiador para mim. Então, ali eu não vou pôr o meu potencial, eu também, como pessoa, não vou crescer. Agora, pega aquela criança que precisa realmente do nosso trabalho. Ali você cresce a criança. Aí sim, a gente mostra para que veio e para que a gente está aqui, como a gente pode ajudar e ensinar. Que seja isso, ó, que ele não atingiu a meta do ano. Não tem problema, mas ele cresce, ele evolui. E você fez parte disso. Quanto é gostoso e prazeroso isso. Como eu já disse também, nós não estamos aqui pelo dinheiro, senão ninguém estava aqui, né? Olha, eu marquei tanta coisa aqui para falar com vocês, de Platão, dessa questão da felicidade, da excelência, do conheça a ti mesmo, que Platão falava, né? Que é o autoconhecimento, a gente precisa se autoconhecer. Eu trouxe um monte de coisas aqui. Ah, esse aqui eu vou dar. Esse aqui eu preciso falar antes da gente fechar. Eu estou indo para os fechamentos aqui. Tem um propósito, isso mesmo. Nossa, é um crescimento mútuo, isso mesmo, é nosso propósito, é isso aí. Por isso que eu falo aqui, espalhem conhecimento, manda essas lives, tira print. Põe eu lá. Por quê? Porque mais gente do seu, vai vir mais gente para conhecer, para saber. Talvez você vai achar que eu estou falando bobagem, mas aí a gente é só sair, não precisa me seguir, nada disso. E o Platão trazia muito isso, né, da eudaimonia, que é a felicidade ou a excelência, da gente se autoconhecer. Por isso que o conheça-te a ti mesmo, e a gente tem que se conhecer para ir lá também transferir isso para os alunos e oportunizar que eles se conheçam, que eles criam o que eles querem, os desejos, os sonhos dele, e criar todo esse conhecimento e desenvolver essa criança aí, esse aprendiz, né? O exemplo do João de Barro, eu quero trazer para vocês. O João de Barro, ele sabe fazer a casinha de barro dele lá, não sabe? Ele sabe. Ele sabe fazer. Ele tem um conhecimento e ele sabe fazer. Só que, olha que engraçado. Nós, seres humanos, nós somos além disso. Por quê? Diferentemente do João de Barro, nós evoluímos. O João de Barro, ele não consegue. Se você falar assim pro João de Barro, se ele tivesse conseguisse falar e falasse, João de Barro, hoje você vai fazer uma casinha ali na árvore para mim, mas você vai usar outro material. Você vai usar palha com barro e você vai mudar a porta, você vai pôr uma janela, uma porta, uma porta a mais. O João de Barro não faz isso. Apesar dele ter o conhecimento e dele saber fazer a casa dele. Por quê? Porque nós, humanos, temos a condição de evoluirmos e aprendermos e colocar isso em prática, né? Por que eu tô falando isso? Porque lá da Grécia, eles traziam o que é isso, né, do autoconhecimento. Os gregos tinham três formas aí, três partes para o conhecimento, que era o mundo ideal, o mundo das ideias, o mundo real, o ideal e o real. No meio, eles trazem a ideia de psique, que é a alma, não a alma como alma e espírito, né? Mas o que anima, o que motiva a gente, a psique, para os gregos, é o que motiva a gente a ir buscar algo, a ir crescer. E o difícil é unir essas três coisas. Por isso que é tão complexo o ensino e a aprendizagem. Porque tem transformação, porque tem evolução, porque a gente sai de um patamar para outro, a gente evolui. Mesmo que você não queira, você está evoluindo. E nós, professores, temos esses pilares para nos nortear e pensar também na nossa prática. O João de Barro nunca vai fazer a casa dele, apesar de ele ter todo o conhecimento, apesar de ele saber fazer uma casa, ele não vai saber fazer de outra forma. Porque isso é dele.
É um conhecimento nato dele, instintivo dele. Nós podemos aprender hoje a fazer uma casa de barro, amanhã uma de alvenaria, outra com 2 andares, com 3 andares. Entende a analogia que eu estou fazendo com vocês? Mas para isso a gente precisa ter conhecimento, saber fazer, colocar na prática isso, conviver com outros e a gente cresce como ser. Esses são os pilares da educação aí que a gente tem que trabalhar com as crianças, com o nosso aprendiz, o que a gente propõe para fazer. É isso para hoje, eu espero ter ajudado vocês. Eu coloquei essa questão aí dos pilares num PDF. Se alguém quiser, me manda um direct aí com o e-mail que eu envio, tá bom? Às vezes eu dou uma demoradinha, eu vou tentar não demorar, mas eu envio para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje é a nossa terceira live. Amanhã eu vou falar sobre saberes da alfabetização, a 4ª live. E a 5ª live, alfabetizar, alfaletrar e planejar, tá? São os temas que eu vou trazer aí. Então, segunda, amanhã, às 8 horas, tem de novo um encontro aqui com você. E também, terça-feira, tem aqui. Só que eu não vou deixar essas lives gravadas, tá bom? Eu vou tirar. E só quem tiver aqui, manda um e-mail. Você mandar lá no meu direct e-mail. Deixa eu contar o que travou ontem. A Cris, Deus te abençoe, viu? Se eu puder te ajudar, vem, conte comigo. A Cris me mandou uma mensagem muito linda. Ontem, meu celular, eu fiz um history e eu coloquei uma música. Eu coloquei a música A Casa é Sua. Vem, você entra na minha casa. E travou. Aí eu abri, ele fechava. Aí hoje de manhã, o que eu fiz? Dei um Google aqui no tutorial e eles colocaram para mim que eu tinha que desinstalar o Instagram para ver se saía lá do history, porque estava travando o celular, porque ele não carregava. E eu só consegui depois, aí que eu comecei a responder todo mundo. Gente, Deus abençoe vocês. Amanhã a gente tem um encontro marcado, eu espero você. Fiquem com Deus. Eu vou encerrar aqui.